Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 4, versículo 8 ao 9, que nos diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra, ela é tão forte, ela é tão poderosa e ela falou muito ao meu coração. Porque existem momentos nas nossas vidas que a gente começa a se questionar e perguntar para Deus o porquê de tantos problemas, o porquê de tantas situações. Muitas vezes a gente não entende que é o trabalhar do Senhor para poder proporcionar para a gente um crescimento espiritual, para preparar a gente para algo que Ele quer trazer, para algo que Ele quer dar nas nossas vidas. E aí a gente começa a se questionar no dia difícil, na situação difícil, quando a dificuldade chega, quando a aflição chega na nossa vida. Sabe, eu demorei muito para entender isso. E quando a gente não entende isso, quando a gente começa a fechar os nossos olhos com o questionamento, com a reclamação, quando a gente começa a atribuir esses problemas a outras coisas e a gente não olha com os olhos espirituais, a gente não presta atenção no que Jesus quer dizer para nós. Jesus, ele está querendo dizer que esses momentos, eles são necessários na vida de um cristão. Existem pessoas que pensam que os cristãos, eles não precisam passar por problemas. Se você é cristão, por que você está tão aflito assim? Se você é cristão, por que você não confia no seu Deus? Se você é cristão, por que você está triste? Se você é cristão, por que você está desse jeito? As pessoas pensam que os cristãos, eles devem ser pessoas perfeitas, pessoas que têm uma figura. A boca de um cristão, ela precisa proferir palavras de esperança, ela precisa proferir palavras de alegria. Mas o cristão, ele passa por dificuldades. E às vezes, quando um cristão olha para você e ele sorri, ele diz que está tudo bem, ele está agindo pela fé. Porque no fundo, só o Espírito Santo sabe pelo que ele está passando. Então não julgue uma pessoa. O cristão, ele é uma das pessoas que mais sofre nessa vida. Porque ele precisa carregar todos os dias o peso da renúncia. E o peso da renúncia, ele dói. O peso da renúncia, ele dói sobre nós. Porque todos os dias você precisa acordar e você precisa renunciar à sua carne. Você precisa fazer aquela mesma coisa de novo. Todos os dias. Porque se você não vencer a sua carne te vence. Se você não matar a sua carne te mata. Se você não tiver um domínio próprio, o inimigo vem e ele começa a agir na sua vida. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele fala durante todo esse capítulo que ele tem prazer em carregar a morte de Cristo. Ele carrega a morte de Cristo para que a vida de Cristo se manifeste através dele. Ele carrega o peso da cruz para que a carne dele seja mortificada e ele fale pelo Espírito e não pela carne. E aí que a gente começa a tomar consciência do que significa quando ele diz que em tudo nós somos atribulados, que nós passamos por perseguições, que nós passamos por tribulações, que nós passamos por dificuldades, mas que nós não ficamos desamparados, que nós não ficamos angustiados e que nós não desanimamos, porque as tribulações, as perseguições e os problemas, eles vêm para atingir a nossa carne e a nossa vida espiritual, mas quando a gente está matando a carne e vivificando o espírito, a gente passa por cima de tudo isso. Aí a gente passa pela tribulação, mas a gente não fica angustiado na tribulação. A gente passa pelo problema, a gente passa pela perseguição, mas a gente não fica desamparado. A gente passa pela dificuldade, mas a gente não desanima, porque o Senhor Jesus está com a gente. Você entende a complexidade disso? Um cristão, ele não é a pessoa mais feliz do mundo, pelo contrário. Ele é uma pessoa que passa por tribulações diárias, por renúncias diárias, que muitas vezes o faz chorar, que muitas vezes o faz ficar cabisbaixo. Mas ele carrega consigo o sorriso no rosto e a certeza de que Jesus não se esqueceu dele, de que ele não vai desanimar. E o cristão, ele começa a passar por esses momentos difíceis quando ele começa a orar, quando ele começa a perseverar, quando ele começa a buscar a presença de Deus.
Você quer ver ter uma vida difícil aqui nessa terra, é você começar a adorar, a buscar o Senhor, a buscar a justiça de Jesus, a falar a verdade de Jesus, a pregar o evangelho de Jesus, a levar Jesus para todas as pessoas, para todos os lugares que você for, porque levar Jesus não é só eu estar pregando, eu estar falando diretamente o nome dele. Levar Jesus é eu levar com as minhas atitudes, é eu levar com a forma que eu me visto, é eu levar com a forma que eu falo, com a forma que eu me porto. Levar Jesus é a forma que eu me apresento para você, é a forma que eu falo com você. De todas as formas eu posso levar Jesus. Mas para que eu leve Jesus, eu preciso renunciar, eu preciso passar pelas tribulações, eu preciso passar pelos problemas, eu preciso passar pelas dificuldades, porque não existe uma vida perfeita nessa terra para quem quer seguir a Jesus. Não existe uma vida sem renúncias nessa terra para quem quer seguir a Jesus, porque essa terra ela está contaminada pelo pecado. E Paulo fala isso. Ele diz que o Deus desse século quer tampar a visão dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Então, se o inimigo ele está investindo nas pessoas que não conhecem a Cristo, imagine nós que conhecemos a Cristo. Por isso que nós precisamos nos revestir, por isso que a gente precisa estar com a armadura de Jesus, para que a gente resista ao dia mau e para que a nossa consolação seja que mesmo que a gente passe por tribulações, nós não ficaremos angustiados, porque o Senhor Jesus ele traz um renovo para nossa alma, que mesmo que a gente passe pela dificuldade, nós não vamos desanimar, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, e Ele não vai permitir que a gente vá além do que a gente aguente, do que a nossa alma aguente. Ele não vai permitir que o inimigo chegue através da onde Ele permite. O inimigo só chega aonde Jesus permita que ele chegue. O inimigo só toca onde Jesus permitir que ele toque. Você precisa entender que o controle da sua vida está nas mãos de Jesus. E você precisa carregar essa fé com você para que você passe pelos dias difíceis. Servir a Jesus é uma das tarefas mais difíceis que nós teremos aqui na terra enquanto a gente viver, mas é um preço que nós temos que pagar. Por isso que muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam a fé e muitas pessoas deixam Jesus na metade do caminho. Mas sabe, para que o meu espírito vivesse, eu precisei matar a minha carne. Para que a minha alma pudesse falar e o Espírito Santo falar por mim e habitar por mim e fazer as palavras deles as minhas, eu precisei matar a minha carne. E eu preciso matar ela diariamente, todo dia, toda hora. Eu preciso renunciar a ela toda hora, e é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual, mas é um compromisso que eu fiz com o Senhor, porque eu quero ter a vida eterna. A vida eterna é o meu consolo. E Paulo, ele fala isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso enorme de glória que está no céu ao lado de Jesus. Eles podem matar a nossa carne, eles podem tentar tirar as nossas forças, eles podem tentar nos perseguir, eles podem tentar contar mentiras em nosso nome, eles podem fazer de tudo, eles podem nos serrar ao meio, eles podem cortar as nossas cabeças, eles podem arrancar os nossos braços, eles podem fazer de tudo, mas eles não podem matar a nossa alma, eles não podem matar a nossa força que está em Jesus, eles não podem tirar a nossa vida eterna, porque nós a conseguimos com Jesus na cruz, e esse é o nosso consolo. Esse é o meu consolo. Então se alegre na tribulação. E eu vou repetir mais uma vez para você, porque mesmo que você esteja passando pela tribulação, você não vai ficar angustiado, porque o Senhor Jesus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo que você fique perplexo, você não vai se desanimar, porque é o Senhor que faz os teus dias e a vitória já está nas mãos dele. Mesmo que você seja perseguido, se alegre, porque você não ficará desamparado. Porque na palavra diz que quando a gente é perseguido e odiado pelo nome de Jesus, é que nós estamos fazendo a vontade dele e agradando a ele. E mesmo que você fique abatido, você não será destruído. Porque a sua força vem de Jesus. A sua força vem do Deus dos exércitos. Então erga a sua cabeça hoje, leve essa mensagem para a sua vida. Termine a sua semana com uma coisa na sua consciência, que todas as aflições, as leves e momentâneas aflições que você passa aqui hoje não se comparam à glória que Jesus tem para você no céu. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional.
Até a próxima!